privilégio é para nós podermos estar reunidos no nome do Senhor, podermos ouvir a palavra e adorar a Deus no dia do Senhor, no dia que o Senhor separou para a sua adoração. Nós somos, de fato, muito bem-aventurados, porque temos um Deus que é tudo para nós. Como é bom louvar o Senhor e adorar o Senhor. Convido a igreja agora a abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19, quero poder ler com a igreja, do verso 16 ao verso 22. Mateus, capítulo 19, versos 16 a 22. Mateus 19, versos 16 ao verso 22, ao fim do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Quero convidar as crianças, elas vão sair nesse momento, vão também aprender a palavra do Senhor. Como é bom ver a igreja cheia de crianças crescendo aos pés de Cristo. Que eles possam aprender o Senhor e crescer nele todos os dias de suas vidas. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor ter misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim, de cada um de nós aqui, que não venhamos a comprometer a pureza da sua palavra. Que eu não venha a comprometer a poder da sua palavra. O que nos interessa é a palavra de Deus, é o conhecimento espiritual, é a aplicação que o Senhor pode fazer em nossos corações. Não mero conhecimento humano, de nada nos aproveitaria. Que o Senhor nos guarde de todo mau entendimento, de toda falha de compreensão, e aplique a sua palavra santa, transformadora, poderosa em nossas vidas. Vamos orar também pelos pequeninos, que eles possam também aprender e crescer na palavra de Deus. Pai bendito, todo-poderoso, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui, ajuntados e assentados em torno do sacrifício da tua palavra, como a tua palavra ordena que nós façamos, Deus. Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos indignos, Pai, somos impuros, Pai, e habitamos no meio de um povo impuro. Mas as tuas misericórdias, Senhor, nos deu vida, uma vida capaz de poder compreender o caminho que nós estávamos caminhando e onde nos dirigíamos, e como nós fomos transformados e os nossos caminhos foram transformados pelo poder da palavra. E nós, com isso, venhamos agora a refletir a vida que temos em Ti. Que cada um desses pequenos, Pai, dessas crianças, Senhor,
que na simplicidade de seus corações, de seus entendimentos, eles possam compreender a Tua palavra, que eles possam ser transformados pela Tua palavra, que seus corações possam ser mudados e moldados pela Tua palavra, assim como o nosso. Que tudo isso aconteça e glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eles saem em fila, nós voltamos os nossos olhos para o texto que nós lemos. Mateus capítulo 19, versos 16 a 22. Quero que nós possamos compreender a centralidade desse encontro, desse jovem, desse homem com Cristo. Será que se nós nos achegássemos a Cristo, se nós de alguma maneira encontrássemos com Cristo, como aconteceu naquele tempo na história, será que nós nos portaríamos como bons, ou quão bons nós seríamos aos olhos de Cristo? Talvez aos olhos da igreja, muitos de nós tenham essa referência de bons, e é importante que busquemos isso. É importante que sejamos exemplo, é importante que busquemos com toda a nossa energia nos moldar a palavra do Senhor, para sermos modelos de cristãos na vida uns dos outros. Mas existe no meio da igreja diferentes níveis de comprometimento com a vida cristã. Como na parábola do semeador, a mesma semente ela tem desfechos diferentes, acontecem coisas diferentes com ela, porque diferentes são os solos. Também muitas vezes nós temos um discurso pouco sincero acerca do nosso comprometimento com Cristo. Alguns mais sinceros, outros menos, acerca do quanto nós estamos realmente comprometidos com Cristo. Porque estar comprometido com Cristo é também estar comprometido com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. E se nosso comprometimento ele é seletivo, é porque o nosso discurso ele é hipócrita. Se nosso comprometimento ele vai até o ponto em que eu me sinto confortável, em que não me incomoda, o nosso discurso de cristão ele é hipócrita. A nossa religiosidade ela é oca, ela não tem vida, ela não tem consistência. Porque quando ela tem consistência, o nosso comprometimento vai até o ponto que é necessário ir. O nosso envolvimento vai tão fundo quando seja necessário ir. E nós não desejamos outra coisa em nossas vidas, a não ser servir a Deus, que é uma coisa mais preciosa que nós podemos ter. Somos pouco sinceros muitas vezes sobre o nosso real envolvimento com as coisas de Deus e agimos de forma seletiva, escolhendo áreas com as quais nos comprometer e outras nem me chame, nem me convide, não estou disposto a isso. Não estou disposto a tanto, não nesse tempo, não a essa hora, não nesses dias. Estou envolvido demais com as minhas coisas para ter tempo para Deus. Tenho tarefas demais, responsabilidades demais, problemas demais para solucionar e não tenho tempo para Deus. E parece que isso não é um problema para nós, desde que para as pessoas pareça que está tudo indo muito bem. Quantas vezes nós respondemos tudo bem, quando não vai tudo bem nas nossas vidas? Quantas vezes questionaram sobre como você vai, como você está, como está a tua vida com Deus, e você simplesmente, automaticamente responde, não, está tudo bem. E na verdade você está com o coração moído, coração quebrado, ou está precisando de ajuda, mas não se dispõe a se colocar numa situação em que você possa se sentir vulnerável, talvez inferior. E então nós dizemos, vai tudo bem. E se vai tudo bem aos olhos das pessoas, parece que vai. Deus está nos convocando para sermos parte de um povo de sua exclusiva propriedade. Um povo convidado, convocado a ser diferente de todos os demais. Quando nós nos nomeamos cristãos, quando nós dizemos nós somos cristãos,
nós fazemos parte do povo de Deus, nós precisamos ter em mente que essa profissão de fé que nós fazemos, ela implica em termos um modelo de vida completamente diferente de todos os demais. Ela traz sobre nós a responsabilidade de vivermos de uma maneira completamente diferente de como as pessoas vivem nesse mundo. Porque deveria ser profundamente angustiante ouvir das pessoas lá fora, pessoas que não conhecem a Deus, questionar: como assim, tu é mesmo crente? Como assim, se tu faz tudo que a gente faz? Se tu vive como qualquer pessoa, se teus valores são os mesmos de qualquer outra pessoa que não conhece a Deus, isso deveria nos envergonhar profundamente. Porque aquilo para o qual nós fomos chamados pelo poder do Evangelho não é simplesmente para sentarmos no banco da igreja e dizer que nós adoramos o Senhor, e o Senhor é isso, e o Senhor é aquilo, sem isso ter reflexo nenhum, transformação nenhuma em nossas vidas, em nossas prioridades, em nossos valores, sobre o que nós temos investido o nosso coração e o nosso tempo. Se nós adoramos o Senhor e adoramos em espírito e em verdade, como somos chamados a adorar, nós lemos o texto em João capítulo 4, daquele encontro de Cristo com a mulher samaritana, ela preocupada, onde nós devemos adorar, onde é o lugar. E Cristo diz: está tão aperreada com os rudimentos desse mundo, não importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade, e isso implica em transformação de vida, em um modelo de vida diferente. Deus nos chama para um radical inconformismo com esse mundo, com os valores e princípios de uma cultura que domina este século, mas que não deve dominar o coração da igreja, que não deve dominar as atitudes e os valores da igreja. Nós temos no mundo lá fora, e quando eu digo mundo lá fora, eu falo de pessoas que não servem ao mesmo Deus, ou que não conhecem o Deus como nós dizemos conhecer. Os valores, eles são completamente corrosivos no que se diz respeito à palavra do Senhor e às virtudes bíblicas. Nós somos tentados a viver uma vida em que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa cheia de bens materiais, que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa cheia de conhecimento desse mundo, cheia de títulos, cheia de status. E nós fazemos referência como se essas pessoas fossem bem-sucedidas, como se essas pessoas fossem modelos de pessoas para nossas vidas, ou para a vida dos nossos filhos. E muitas vezes criamos com esses errados conceitos dos nossos filhos. Olha fulaninho, fica junto desse fulaninho, ele é bom, ele sabe o que faz, olha como ele é bem sucedido, queira ser isso, que você vai ser quando crescer. Ah, filho, isso não dá dinheiro não. Procura uma profissão que dê dinheiro, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Certamente vocês, ou pelo menos a maioria de vocês e nós, a maioria não estimularia nossos filhos a não estarem no ministério pastoral, ou a serem missionários. Viver na dependência de Deus não é perigoso, não faça isso não, filho. Não é assim que a gente pensa. Sejamos sinceros no nosso coração. Não é assim que a gente pensa. Vamos buscar aquele que nos dê alguma segurança pela força do nosso braço. Nós vivemos uma adoração exterior, que não passa muitas vezes de um movimento gospel, que é capaz de encher igrejas, mas de crentes vazios, crentes que não têm raiz radicada na palavra, que não está construindo, edificando a sua vida sobre um fundamento, sobre uma rocha sólida, concreta. Crentes que têm raízes tão superficiais que qualquer vento de doutrina mais forte sai arrastando de um lado para o outro, e não se firma, e não se consolida, e não serve em nenhuma igreja. Alguém que é bom bastante aos olhos do mundo, aos olhos de todos, pode ter uma boa posição social, pode ter boa segurança financeira, mas muitas vezes isso mostra o quanto nós somos cristãos nanicos, porque fazemos para nós um Deus nanico para adorar. Um Deus tão pequeno que se resume a bênçãos nessa vida. É como aquelas pessoas que olhavam Cristo dizer que perdoava pecados e ficavam: cadê a cura?
Cadê a transformação? Cadê a mudança de vida para uma situação mais confortável? Como o discurso que eu ouvi uma vez numa rádio dita evangélica, sobre o quanto nós deveríamos buscar as riquezas, porque Deus é o Deus da prata e do ouro. E aí questionavam a ligação de um irmãozinho que ligou dizendo, mas nós não deveríamos buscar mais as bênçãos do céu e esquecer as riquezas dessa terra? E as pessoas da rádio diziam, não, nós precisamos ser bem-sucedidos nessa vida, porque assim que nós vamos mostrar que Deus está nos abençoando. Um Deus iníquo, que se resume a abençoar com coisas dessa vida. Eu gosto quando o Richard Baxter, um pregador puritano de alguns séculos atrás, ele já dizia uma verdade profunda que vale para nós hoje, séculos depois. Ele dizia, o céu paga o preço de tudo que nós venhamos a perder nessa terra, mas não tem nada nessa terra que pague o preço de não termos o céu. Não tem nada nessa vida que possa se comparar com os tesouros, com o tesouro de ter uma perspectiva de eternidade com Deus. Não tem nada nesse tempo de peregrinação, nesse tempo passageiro, efêmero, superficial, que se compare com aquilo que nós temos por convicção, que nós não alcançamos, mas que nós desfrutamos por meio daquilo que Cristo alcançou por nós. Porém, Jesus confronta a abordagem educada daquele rapaz, percebendo que este o estava honrando como um bom homem, e era necessário que ele percebesse que deveria honrá-lo como um bom Deus. Em João, no capítulo 3, do verso 2, há um outro homem que chegou a Cristo e o interrogou com a mesma honraria ou educação de chamá-lo de bom mestre, e também com a mesma preocupação com relação à vida eterna. A história narrada em Mateus sobre esse jovem, sobre esse homem que interroga Cristo aqui, ele trata de um príncipe, um magistrado. Ele era um líder na sua sociedade, na sociedade de sua época. Ele faz uma pergunta muito séria. Ele vai dizer, como alcançar a vida eterna? Uma pergunta que talvez tenha passado na nossa vida em algum momento, nós talvez nos interroguemos acerca disso. Como nós podemos alcançar a vida eterna? Aquele jovem queria algo, ele reconhecia que havia uma vida eterna, e ele reconhecia que isso precisava ser algo desejado, e ele então quer saber como. E aí esse título de bom mestre também foi usado por outro líder, Nicodemos, lá em João capítulo 3, verso 2, quando Nicodemos vai ter com Jesus à noite, escondido das outras pessoas, num lugar separado. Ele vai dizer, este à noite, João vai escrever, este de noite, foi ter com Jesus, e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A abordagem aqui, que Jesus critica no caso do jovem, ela confronta talvez a falta de sinceridade do coração daquele jovem, pelo menos essa percepção que a gente tem na primeira leitura. Jesus ele traz a abordagem educada do jovem, e ele vai confrontar se ele sabia exatamente o que era ser bom, ou o quanto importava ser bom para que se conquistar o reino dos céus. No Salmo 118, verso 1, nós rendemos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mateus 19, verso 17, Jesus responde ao jovem, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Cristo mostra que sim, Ele era bom, mas não somente isso, Cristo também quer dizer para ele que Ele era Deus. Porém, o habilidoso e cortês magistrado, este jovem rico que nós temos aqui, ele dirige-se a Jesus com a melhor e mais importante pergunta que poderia ser feita. A sua pergunta mostra que não somente ele acreditava na vida eterna, mas que ele queria alcançá-la. E aí ele queria fazer algo de bom, ele queria fazer algo para alcançar a vida eterna. De fato, é necessário que nós pratiquemos boas obras. De fato, é necessário que nós busquemos ser bom. Este é um passo para evidenciar que nós fomos alcançados para a vida eterna. Mas não é um passo para alcançar a vida eterna. Só Deus é íntegro em sua bondade. O homem não é capaz de ser como Deus. Por mais que aos olhos das pessoas
você seja um crente modelo, um bom servo do Senhor, um líder de ministério, o que quer que seja, que pareça que você pratica coisas boas em suas vidas, vive aos pés de Cristo, vive pela palavra do Senhor. Há momentos em sua vida, e não se deixe enganar, porque há momentos em sua vida em que você faz aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Há momentos em sua vida que a vontade do seu coração não é a vontade do Senhor. Portanto, isso faz com que você não seja bom como o Senhor é. Embora implique que uma vez que fomos alcançados para a vida eterna, importa que nós sejamos bons. Importa que nós reflitamos, buscamos ser o reflexo daquilo para o qual nós fomos alcançados. Verso 16, do texto de Mateus que nós lemos, diz: e eis que alguém, aproximando-lhe, perguntou: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? O jovem estava disposto a saber o que era necessário, qual o preço que eu preciso pagar, o que eu preciso praticar, o que mais eu preciso fazer. Eu já tenho feito tantas coisas, mas o que mais eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Muitos judeus pensavam que era possível realizar atos de bondade, realizar boas obras, a fim de conquistarem algo da parte de Deus. Muitos religiosos do nosso tempo, muitos colegas nossos, muitos amigos de igreja, pensam que podem colocar as suas boas obras na balança para então se queixar de algo que Deus não esteja fazendo para você. Ou então para requerer de Deus algo que você então precisa, ou acha que precisa para a sua vida. E aí diz: ó Deus, olha, eu estou fazendo assim, assim, assim. Às vezes a gente faz até promessa, né? Ó Deus, se tu me der isso, eu vou usar assim, 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 desse jeito. Começa a barganhar com Deus. Como se Deus não conhecesse nosso coração. Como se Deus não soubesse aquilo que a gente é capaz e não é capaz de fazer. Como se Deus não soubesse, nós não somos bons o suficiente para alcançar qualquer coisa da parte de Deus. Mateus verso 17, capítulo 19, responde Jesus: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Jesus parece que desconstrói o conceito de bondade que aquele homem podia ter. Não há nenhuma bondade própria em nós mesmos. Nada na nossa natureza é bom o suficiente. Talvez eu esteja lhe desapontando, lhe dizendo que não há nada em você que seja bom ou amável por Deus. A única coisa que pode ser amável por Deus em você é aquilo que Ele fizer na sua vida. Nós não temos habilidade, nós não temos poder, nós não temos conhecimento, nós não temos nenhuma virtude que nos faça ser mais amáveis por Deus. Tudo que a nossa natureza pecaminosa pode produzir é pecado. E pecado não atrai o amor de Deus, mas o ódio de Deus, a separação de Deus. Todos pecaram, todos são indesculpáveis. Nós podemos trabalhar um pouco sobre isso hoje pela manhã, falando sobre pecado, a natureza do pecado. Pela manhã nós estamos estudando um plano evangelista, um plano de salvação. Nós estudamos um pouco sobre Deus, a criação e a criação do homem no domingo passado. Hoje um pouco sobre queda e pecado. Vamos seguir com redenção e consumação, mas é importante que nós tenhamos consciência de pecado, porque sem consciência de pecado nós não temos consciência de graça. Sem consciência daquilo que nós somos, nós não podemos ter consciência daquilo que Deus é, e nós não vamos ser capazes de adorá-lo por aquilo que Ele é. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, escreve Paulo aos Romanos. Spurgeon, um pregador batista reformado no século XIX, ele escreveu certa vez que há pecado até em nossa santidade, a incredulidade da nossa fé, a ódio no nosso próprio amor, a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Tamanha é a corrupção do nosso coração. Tamanha é a podridão da situação de um homem carnal, um homem natural, um homem sem Deus. Ele não é capaz de produzir boas obras. Mesmo nós não somos capazes de produzir boas obras. Parece chocante o que Spurgeon diz sobre como estão contaminadas a nossa aparência de santidade.
mas esse é um reflexo do cumprimento daquilo que Isaías fala. Isaías capítulo 64, no verso 6. Abre tua Bíblia lá no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 6. Escreve assim o profeta: mas todos nós, ele fala todos nós mesmo, mas todos nós, não é só no tempo dele não, você que está lendo agora também está incluso nisso, mas todos nós somos como um imundo, Isaías 64, verso 6, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Todos nós somos como um imundo. A figura do imundo aqui, para deixar bem claro para você o que Isaías está comparando a vida de cada um de nós, a figura do imundo é de um leproso, é de alguém que a pele está estourando em chagas e ele precisa ser afastado do convívio das outras pessoas para não contaminar as outras pessoas. Isaías diz que o povo, o homem, a humanidade é como um imundo, e mesmo as boas obras que ele produz, se nós tivéssemos essas boas obras como roupas finas, e nós cobríssemos esse imundo, e depois pegássemos essas roupas finas, quem gostaria de usar aqui nessa igreja? As nossas boas obras são como os trapos que cobrem este imundo, não servem para nada, não nos torna mais amáveis, não nos torna mais atraentes aos olhos de Deus, porque Deus conhece o nosso coração e sabe que não somos bons, mesmo que aos olhos das pessoas nós sejamos pessoas cheias de princípios, cheias de valores corretos, mas há questões do nosso coração que precisam ser tratadas todos os dias, nós sabemos disso. Todas as nossas boas obras são como trapos da imundícia. As nossas boas obras não são capazes de cobrir os nossos corpos moribundos, nem as nossas feridas. Então, finalmente, nós percebemos que atos de bondade não são capazes de nos conduzir à vida eterna. Eles não são capazes, não são instrumentos para alcançar a vida eterna. Precisam ser reflexo de quem foi alcançado para a vida eterna, mas não a razão de alcançarmos essa vida. Mas há um segundo ponto que nós precisamos compreender nesse texto, e que também é reflexo daqueles que foram alcançados para a vida eterna, também é reflexo daqueles que tiveram o coração transformado por Cristo. Cristo pergunta a eles: olha, se queres, porém, entrar na vida, verso 17, na segunda parte, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. É necessário nós praticarmos boas obras, é necessário nós guardarmos os mandamentos. Se nós queremos a vida eterna, se nós achamos que estamos caminhando para a vida eterna, essas precisam ser evidências nas nossas vidas. Jesus indica o caminho da obediência e observância da lei. E aí, no verso 18, o jovem lhe perguntou: quais mandamentos eu devo guardar? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Olha, isso é quase perfeito. Um varão extraordinário. Alguém aqui que, meninas solteiras, disse um varão desse, tudo isso tem guardado desde a mocidade. É um privilégio nós podemos ter jovens na igreja crescendo aos pés de Cristo, crescendo fundamentados na palavra, guardando, buscando guardar os mandamentos do Senhor, mas não jovens altivos, a ponto de acharem que se justificam diante de Deus, diante de Cristo, por ser isso, ou fazer isso, ou aquilo outro. Porque senão cairemos como este mesmo jovem. A resposta do jovem revela um entendimento das consequências externas do ato pecaminoso. O que Cristo está manifestando aqui acerca dos mandamentos que ele precisava guardar são mandamentos que muitas vezes rotulam muitos pecados. Então, daquilo que era exterior,
naquilo que poderia ser percebido pelas pessoas, parecia que aquele jovem ia muito bem. Parecia que aquele jovem era muito bem sucedido. Olha que figura. O cara guardava os mandamentos, cumpria ali, observava a lei de Deus, era bem sucedido, era um magistrado, um líder na sua época, ainda era rico. Modelo daquilo que talvez qualquer um de vocês elegeria para pastor, para presbítero, para qualquer cargo de oficial da igreja. Como se isso fosse suficiente. Como se isso fosse sinal simplesmente de que alguém não está vivendo uma religiosidade superficial. Ou estamos medindo pelos parâmetros do mundo e não pelos parâmetros de Deus. Ele falha por causa do orgulho, de um conceito vaidoso de sua própria virtude. Seu cumprimento parecia estar completo. Tudo isso tenho observado. Tudo eu tenho feito, desde que era pequeno. Porém, se ele estivesse tão familiarizado assim com o entendimento íntegro e espiritual da lei, talvez ele tivesse respondido, olha, talvez ele fosse sincero mesmo no seu coração, talvez a verdade da resposta dele seria: tudo isso tenho violado no meu coração, mesmo que aparentemente as pessoas achem que eu vivo desse jeito, mesmo que exteriormente as pessoas não possam ver. Jesus, eu sei como está o meu coração, enquanto eu tenho alimentado desejos e vontades que são contrárias à tua vontade. Tantas vezes eu tenho feito, cumprindo os teus mandamentos por obrigação, sem nenhum prazer, sem nenhum amor, sem nenhuma reverência. Como tantas vezes eu tenho observado as tuas leis e agindo assim ou assim, para que as pessoas me tenham como uma pessoa benquista, bem-sucedida, falem bem de mim, mas tenho me prostrado muito mais diante da opinião dos outros do que da opinião do Senhor. Talvez essa fosse uma resposta mais sincera para aquele jovem. Seria, no meu caso. No capítulo 3 de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, os versos 19 a 23. Paulo escreve: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se calem toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Olha como Paulo começa já o texto aqui no capítulo 3, verso 19. Ele vai dizer que tudo que a palavra do Senhor diz, tudo que ela revela, é suficiente para calar a boca de todo mundo, para que ninguém possa se justificar diante de Deus, como bom, como isso ou como aquilo, por qualquer virtude. Verso 20 continua: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A Bíblia, a palavra do Senhor, a lei de Deus, ela serve muito para nos mostrar o quanto nós estamos distantes do Senhor. Eu falei sobre isso essa manhã. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós nos aprofundamos nela, quanto mais nós nos dedicamos a ela, mais nós vamos ter consciência de pecado, mais ela nos colocará no chão, clamando pelas misericórdias de Deus. Se não está sendo este o teu comportamento ao se deparar com a palavra, é porque talvez você esteja vivendo uma religiosidade enganosa no teu coração. Não há nada em você que possa te fazer justificado diante de Deus. Paulo continua, verso 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justiça em nós, essa justiça se manifesta em Cristo. Ele foi o único capaz de viver a vida que nós não somos capazes de viver. Ele foi o único capaz de viver a integridade que era requerida, era exigida de mim, de cada um de nós. Só Cristo viveu. Adão até foi formado íntegro, puro, mas tinha possibilidade de pecar. Adão não tinha pecado, não tinha inclinação para o mal, mas tinha possibilidade de pecar. Tanto que usa dessa possibilidade e cobiça no seu coração o ser como Deus. E a palavra de Deus diz que a cobiça
dá a luz ao pecado. E então toda a natureza do homem é corrompida, toda a criação é corrompida por causa do pecado. Cristo não tinha pecado como o primeiro Adão. Porém, Cristo é Deus, Cristo não pode pecar, Cristo não peca, Ele não falha. E Ele vive então uma vida plena, reta. E sobre Ele que vive uma vida plena e reta, recai a ira de Deus contra os nossos pecados. Vem que loucura! É a mensagem do Evangelho. Como podemos explicar isso para alguém que não tem fé em Deus, que não pode crer? Dizer que nós, que somos errados, que somos ímpios, que temos nosso coração desviado do Senhor, somos justificados, porque alguém que foi justo pagou o preço por nós, morreu no nosso lugar. Essa é a loucura do Evangelho. Que nós recebemos por graça, por fé. É mediante a fé. É isso que Paulo está ensinando aqui aos romanos. A teologia que eu acredito, Paulo está dizendo naquela igreja em Roma, a teologia que eu acredito diz que a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, recaiu sobre a igreja. O jovem se valoriza. O jovem rico se valoriza apoiando-se na sua aparência, na sua religiosidade orgulhosa, na sua posição. Ele mostrava o quanto ainda estava distante de compreender a verdadeira condição. Porém, talvez, certo de lhe seria exaltado, ele acrescenta que me falta ainda. Talvez ele esperasse, e aí é conjectura minha, talvez ele esperasse que ele dissesse: não falta mais nada para você, está pronto, está perfeito. O magistrado, ele era um conhecedor da lei, mas ele não tinha noção da aridez da sua alma, da sequidão do seu coração. Deste modo, nós entendemos que a vida eterna também não pode ser alcançada pelo conhecimento dos mandamentos ou práticas religiosas. Não é pela nossa bondade, porque nós não somos bons. Não é pela simplesmente conhecimento dos mandamentos, porque nós, na verdade do nosso coração, não somos cumpridores dos mandamentos. O pastor então traz um terceiro momento com aquele jovem. No verso 21, do capítulo 19 de Mateus. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha só, parece que o jovem já fez tudo. Já fiz tudo isso tenho observado, tudo isso tenho praticado. O que falta? Ele diz: olha, falta só uma coisinha, só um detalhe, vamos ajustar isso aqui e você vai ser perfeito. Quer ser perfeito? Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Jesus revela um profundo conhecimento do coração do homem, assim como Ele tem um profundo conhecimento do nosso coração. Ele parece que toca ali no ponto-chave na vida daquele jovem. Como muitas vezes ele tem confrontado pontos-chave em nossas vidas. Pontos críticos. Feridas que estão abertas e que precisam ser tratadas. Situações que nós parece que vamos deixando debaixo do tapete. Daqui a pouco nós já nem vamos ter um tapete na sala, mas um montão de tanta coisa que a gente bota debaixo do tapete. De tanta coisa que a gente deixa para depois. Então Cristo, olha, mexe todo o resto, mas não mexe aqui não. Aqui deixa guardadinho, esse pedacinho só. Jesus revela um profundo conhecimento do coração do homem, assim como Ele tem no nosso coração. Ele conhecia o amor exagerado daquele jovem, pelas suas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Sua suposta observância, sua exterior observância da lei, foi posta à parte, diante da séria necessidade de pureza. É necessário, quer ser perfeito, seja puro. Quer ser perfeito, tenha um Deus só, o único Deus verdadeiro, como diz lá no texto de Êxodo, depois reforçado em Deuteronômio, quando Deus diz: não terás outro Deus diante de mim. Ele conhecia o seu amor exagerado ao mundo e às riquezas, sua suposta observância da lei,
foi posto à parte diante da necessidade de pureza, de completude, de integridade no seu desejo. Queres ser perfeito? Se queres realmente alcançar a vida eterna, se o teu desejo mais ardente e profundo é o gozo da vida com Deus, é de fato a vida eterna com Deus, ame somente a mim. Convite difícil, porque há tantos amores competindo no nosso coração, há tantas coisas na qual nós nos apegamos. Cristo diz: quer ser perfeito, ame somente a mim. Abre mão de todo o resto, deixa tudo que você tem e segue. Mateus 5, verso 48, Mateus já havia escrito: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse convite de Cristo a ser perfeito não é algo pontual apenas para confrontar e talvez questionar, desconstruir aquelas virtudes exaltadas daquele jovem. Não, é um convite e uma ordenança para nós. Nós precisamos buscar sermos como é o nosso Deus. Nós precisamos buscar sermos moldados à sua imagem, a sermos forjados pela sua palavra, porque cada um de nós se torna semelhante àquilo que adora. Aquilo que nós adoramos toma um lugar central na nossa vida. Aquilo que nós adoramos toma um lugar dos nossos investimentos de energia, dos nossos esforços, do nosso conhecimento, da nossa prática de vida. Por isso nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos e vamos nos tornar parecidos com o nosso Deus, quer seja Ele o Deus que for. Nós vamos refletir as suas características. Se é o dinheiro, talvez nós refletamos as características desse Deus, sendo bem-sucedidos, tendo dinheiro. Se é o status, talvez nós refletamos as características desse Deus. Mas se é Cristo, precisamos refletir as suas características. Isso precisa ser predominante nas nossas vidas. Esse precisa ser o elemento central, a característica principal pela qual nós somos reconhecidos. Jesus apontou para o Deus do coração daquele jovem, como o faz todas as vezes que nós nos debruçamos na palavra de Deus. Ele aponta para o Deus enganoso do nosso coração. Ele diz: deixa isso e me segue. É estranho pensarmos como nós somos idólatras. É estranho, porque a lama deixada pela nossa velha natureza ainda nos atrai. E muitas vezes nós nos portamos como aquele adágio lá em Pedro, do porco que volta depois de lavada, a porca depois de lavada, que volta a revolver-se na lama. Por que isso acontece? Porque você pode pegar uma porca e lavá-la e torná-la limpa, e depois ela vendo a lama, ela volta a revolver-se lá. Porque a natureza da porca não foi transformada, ela continua sendo uma porca. Nós vamos sempre, mesmo e apesar de uma aparência espiritual, voltar a nos revolver no pecado, se a nossa natureza não for transformada, se o nosso Deus não for o único Deus, se as nossas virtudes não forem as virtudes manifestas na palavra do Senhor, nós vamos voltar a nos revolver na lama e sentir prazer nela. E mesmo que nós não nos prostremos sobre deuses de pau e de pedra, como se fazia nos tempos antigos, nós servimos a eles os mais variados santuários, desde estádios de futebol a escritórios bem montados. Há muitos modelos de santuários para os falsos deuses desse tempo, e nós estamos servindo, às vezes, quando nos desviamos do caminho do Senhor, a deuses que nós nem imaginamos, e não percebemos a sutileza da nossa idolatria. Porque os deuses desse mundo, eles não são ciumentos. Os deuses desse mundo nos permitem ter outros deuses. Os deuses desse mundo nos permitem até ter uma vida religiosa. Mas o Senhor não. O Senhor exige de nós exclusividade. O Senhor não tolera ser traído. O Senhor não tolera a prostituição. O Senhor não tolera que nós cultuemos outros deuses em nossos corações. Vende o que tens
vende o que não serve para uso piedoso, vende tudo que for supérfluo. Se não estão sendo usados para o bem, deixa. Aqui ele estava tratando de um Deus específico no coração daquele jovem, das riquezas. Mas nós podemos, talvez, cavando fundo no nosso coração, encontrar a Deus e nós deixamos guardados lá escondidos, que nos fazem viver ou ajuntar nesta vida coisas que não servem para o nosso crescimento espiritual, prazeres que não nos levam para mais perto de Deus, conhecimentos que não são conhecimentos de Deus, muito pelo contrário, nos levam às vezes até a relativizar as Escrituras, até a questionar a sua veracidade, porque não queremos ser confrontados em nossos pecados por causa dos nossos deuses. O verso 22 do capítulo 19 traz uma realidade muito triste do coração do incrédulo. Aquele varão que nós elegeríamos para qualquer cargo de posição na igreja, se mostra, na verdade, um incrédulo que nunca foi transformado pelo poder do Evangelho, pela esperança da promessa de Deus. O verso 22 diz: tendo, porém, o jovem ouvindo esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ele observava bem alguns mandamentos, mas ele se esqueceu do mandamento que diz: não terás outro Deus diante de mim. Ele se esqueceu de que o reino dos céus é como uma pérola da parábola contada por Cristo, da qual ela é a mais preciosa, e você vende tudo que tem para tê-la, e você deixa todo o resto para tê-la. O reino de Deus é algo que é capaz de mover o nosso coração a não considerar nenhuma outra coisa mais preciosa do que viver nele. É não perdermos mais tempo, não nos amarrarmos mais aos rudimentos desse mundo, mas progredirmos, para corrermos, avançarmos em direção à cidade celestial, em direção à vida eterna com Deus. Então os nossos tesouros não são mais depositados no lugar onde vai ser destruído. Os nossos tesouros são juntados e amontoados onde nós vamos viver eternamente. Aproximar-se de Cristo não deu àquele jovem a vida eterna. A verdade é que não há nada que nós possamos fazer para alcançá-la, se não nascermos de novo, se não formos transformados. Nos versos seguintes, Jesus ensina seus discípulos sobre essas verdades. Ele vai dizer: em verdade eu vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Imagina a perplexidade daqueles discípulos. Um jovem, um magistrado, um líder do povo, alguém que observava as leis, alguém que era reconhecido pelas suas virtudes. Deixa eu dizer que ele não vai entrar no céu. Talvez os discípulos tivessem pensado: como assim? Quem entra então? Ficou difícil agora. Parece que a regra subiu. E Cristo diz, olhando eles nos olhos, a palavra de Deus reforça isso, fitando-lhes nos olhos. Verso 26. Disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que aqueles discípulos precisavam compreender é que o reino dos céus não pode ser alcançado por nada que o homem possa fazer. O reino dos céus não pode ser alcançado pelas nossas virtudes. Não é sendo bom que vai alcançar o reino. Não pode ser alcançado pelo nosso conhecimento. Não é conhecendo os mandamentos que vão alcançar o reino. Mas todas essas coisas são reflexos, são manifestações na vida daqueles que foram alcançados por Deus para o reino. Não é nossas obras que nos garantem a vida eterna, mas é a vida eterna e o Espírito Santo habitando nos nossos corações que nos habilita às boas obras. O que o homem precisava é do triunfo da graça. O que nós precisamos para alcançar a vida eterna é do triunfo da graça, de um Jesus perfeito
que cumpriu a perfeita obediência de Deus, e por graça e por justiça foi morto em nosso lugar. O preço precisava ser pago, mas foi pago por Cristo. Se queremos entrar na vida eterna, Cristo é o caminho. Somente em Cristo temos paz, somente em Cristo temos consolo e gozo na fé e na esperança da glória. Somente em Cristo nós consideramos muito mais preciosos os tesouros no céu do que todas as riquezas dessa terra. Assim como disse certa vez, está escrito entre os textos de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja: a natureza da bondade divina não está apenas em abrir aqueles que batem, mas também em levá-los a bater e pedir. A beleza da graça, essa maravilhosa graça, não consiste apenas em Deus abrir a porta a todo aquele que bate. Não, ela vai muito mais além. Ela consiste em fazer com que você bata. Porque sem essa graça, nós não somos capazes de nos voltar a Deus, de nos dirigir a Deus. Nós carecemos da graça, da glória de Deus. Porém, estar em Cristo e ter Cristo exige em nós atitudes que devem refletir uma vida com Ele, uma vida transformada. Estamos no mundo, nós não somos do mundo. Não podemos viver como se fôssemos do mundo. A nossa vida precisa ser diferente. Nós precisamos pensar e ter valores diferentes. Não podemos deixar que os valores desse tempo, que os princípios, aquilo que parece ser virtude aos olhos das pessoas lá fora, que são contrários à vontade de Deus, se enraizem em nossos corações. Não devemos pensar que é possível perseverar ou preservar a nossa santidade fugindo do mundo. Também não podemos sacrificá-la nos conformando com Ele. Nem você vai conseguir preservar a sua santidade se afastando, se isolando do mundo, tanto quanto você não deve comprometê-la conformando-se a Ele. Moody, um evangelista do século XIX, pregador, comentou a Bíblia inteira. Ele ilustra a nossa relação com o mundo como uma canoa no lago. Eu adoro essa ilustração da canoa no lago. Nós somos como canoas e o mundo é o lago. O lugar de uma canoa é o lago, e não tem nenhum problema da canoa estar no lago, como não há nenhum problema do cristão estar no mundo. O problema não é a canoa no lago, mas o problema é o lago na canoa. O lugar do cristão é no mundo, é fazendo diferença. O problema não é o cristão no mundo, mas é o mundo no cristão. O problema não é a canoa do lago, mas o problema é o lago na canoa. Quando o cristão está no mundo, ele influencia o mundo. Ele é luz, ele é sal. Mas quando o mundo está no cristão, ele é pedra de tropeço. Quando o lago está na canoa, ela afunda. Se estivermos verdadeiramente em Cristo, não devemos amar as coisas desse mundo. Não devemos deixar que o lago entre na canoa. Não podemos viver como se a nossa vida fosse apenas esta vida. Somos peregrinos e não podemos viver com vista de permanência nessa terra, como se nós fôssemos estar aqui eternamente. A nossa vida foi resgatada para uma eternidade, em um novo céu, nova terra, com Deus, não para essa vida. Precisamos aprender em Cristo a praticarmos sim boas obras, a amarmos os mandamentos do Senhor, a segui-lo rumo à glória dos céus. É preciso enterrar os falsos deuses. É preciso deixar essas amarras de lado. Qualquer coisa que nos prenda a esta terra precisa ser destruída, despedaçada de nossas vidas, ou nos escravizará, ou será lago na canoa. É preciso enterrar os falsos deuses dos nossos corações e precisamos ter urgência nisso. Se querem ser perfeito, deixa o teu coração enganoso. Se querem ser perfeito, deixa aquilo que faz com que você valorize mais essa terra, o que faz com que você pareça estar abrindo mão dos céus. Se querem ser perfeito, siga Cristo. Tenha Cristo como único Senhor da sua vida. Então nós vamos aprender
a ser lago na canoa, a ser cristão no mundo, a ser sal e a ser luz, como a palavra do Senhor exige de nós. Nós possamos meditar nessas palavras e ela tem aplicação em nossas vidas. Convido a igreja a orar. Fechar os seus olhos. Pai bendito, te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. E mesmo não havendo bondade em nós, o Senhor olhou, escolheu nos amar, nos separou, nos tornou um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que nós então possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que nós possamos ser cristãos que vivem como Cristo, não apenas de falar. Que a nossa prática esteja tão alinhada com a nossa pregação, que muitas vezes nós estejamos até pregando em silêncio. Que as nossas vidas, Senhor, sejam apresentadas diante de Ti como oferta do nosso amor. Porque nós, Senhor, não somos nada sem o Teu poder, sem o Teu Espírito Santo. Por isso Te louvamos, Deus. Nos torna mais fortes, Senhor. Nos torna mais perseverantes, Senhor. Nos torna mais fiéis, Senhor. Mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém.